Olá, tudo bem? Este macróbio que vos fala é Rubem Leite, professor de português, literatura, espanhol, redação. E vamos falar um pouco sobre mito. A base será o mito. Nós vamos falar também sobre crença, sobre lenda, folclore, tá ok? Espero poder retirar dúvidas que tenham sobre essas diferenças, né? E um pouco sobre os preconceitos sobre algumas dessas palavras. Vamos lá. Mito. Mitos são histórias que expressam o modo como as pessoas observam o mundo, tentando explicar o que não tinham como explicar cientificamente ou pela lógica. Isso é mito. É uma coisa mais instintiva, intuitiva. Eu não consigo entender por que chove em determinada época. Então, como eu não consigo entender pela lógica ou por ciência, a intuição vai me fazer entender. Existem 3 tipos de mito. Todo mito que você assistir, né, que o senhor ou a senhora assistir, será de um desses 3 modos. Os que explicam a origem do mundo e ou dos deuses. Como que o mundo foi criado, como surgiu tal Deus, né? O segundo é os que explicam a convivência dos deuses entre si ou dos deuses com os seres humanos, com a gente. Então, é a segunda forma mitológica. A terceira é os que contam história sobre os seres humanos. Então, há 3 tipos de mito, que fala da criação, que fala da convivência e que fala dos seres humanos. Detalhe, apesar de ser mito, não ser uma ciência, o mito não é apenas uma história de aventuras, mas sim uma maneira de tentar explicar as coisas e de transmitir ensinamentos. Detalhe para esse ponto, transmitir ensinamento. O mito ele tem o objetivo de ensinar como é que deve se comportar. Mito, lenda, folclore e crença. Crença é sinônimo de fé. São 4 substantivos femininos. De acordo com o aplicativo para celular, o dicionário eletrônico Dicionário de Português Dício, online e offline, que eu recomendo que abaixem nos seus aparelhos celular, porque estou fazendo propaganda gratuita, né? Mas realmente é muito bom esse dicionário. De acordo com esse dicionário, crença é a ação de crer na verdade ou na possibilidade de uma coisa. Fé no âmbito religioso, crença em Deus, crença na Virgem Maria, crença nos santos, nos anjos, né? É considerado verdade. Ela tem um sinônimo de verdade. Folclore é um conjunto de tradições e lendas, canções e costumes populares de um país ou região. Então, o folclore é um conjunto de coisas. As músicas de um local, né? As tradições, né? As regras que não estão na Constituição, mas que são quase que obrigatórias, né? As lendas, os costumes, né? Por exemplo, eu conheço um casal de colombiano e o café da manhã deles é arroz com feijão, carne e ovo. E para mim, brasileiro, isso ainda não está muito cedo para isso. Mas é um costume. Então, faz parte do folclore colombiano esse tipo de alimento, como faz parte do folclore brasileiro, pão com manteiga, café com leite e assim, né? Lenda é a história de teor narrativo,
fantástico, mirabolante, cujos personagens são seres sobrenaturais. Geralmente contam ou têm como tema tradições populares. Eles contam as tradições, né? É uma forma de ensinar a tradição. Temos que ser de família tradicional. Mito. Não é aquela coisa. Aquele ser inominável. Tá? Aqui está mais para além da bunda sem cabeça. Desculpa, mas eu não resisti. Mito é narrativa de teor fantástico e simbólico, normalmente com personagens ou seres que incorporem as forças da natureza e as características humanas. Então, junto a algo que é da natureza com o ser humano. Tá? Deriva-se de mito a mitologia. Né? Mito, mitologia. Mitologia é a reunião que contém os mitos de um povo. Conjunto de narrativas fantásticas e simbólicas. Elas têm uma simbologia, um ensinamento, né, que explica os fenômenos a partir de entidades. Chove-se por causa do deus tal, né? A noite surge por causa disso aí, né? De acordo com a professora licenciada em letras, Márcia Fernandes, eu vou colocar na descrição do vídeo, o sítio eletrônico onde eu peguei as falas dela, tá? Lenda é uma narrativa que tem o intuito de explicar fatos misteriosos e a origem das coisas, bem como incentivar determinados comportamentos das pessoas, utilizando fatos reais, que tornem a história mais credível, mais possível de realidade. As lendas fazem parte da cultura popular e são transmitidas de forma oral. Meus cachorrinhos estão chamando aqui. Eu estou praticamente repetindo o tempo todo, mas é para tentar deixar claro para os senhores e senhoras a ideia. Tá? Então, eu estou sempre repetindo, mas com acréscimos. Então, não é só uma repetição de... já falou aquilo. Falei aquilo com uma coisa a mais, um ponto a mais. Tá ok? Então, o mito utiliza fatos reais, né, para ensinar alguma coisa. Exemplo, na América do Norte, tem as famosas danças da chuva. Acho que todo mundo já deve ter ouvido falar, né? Os índios fazendo dança da chuva. Eles fazem essa dança justamente no período que está para começar o período de chuvas. Então, um fato, né, uma realidade, né? O período de chuva está chegando. Eles não conseguem explicar isso. Então, eles acreditam que se eles não dançarem, a chuva não vem. Então, eles fazem essas danças para que a chuva aconteça. Tá? Então, eles utilizam um fato real, período de chuva chegando, para fazer alguma magia, um ato simbólico essencial para que aconteça aqui o que eles querem. Mito é uma narrativa fantástica com o objetivo de explicar a existência das coisas que as pessoas não conseguiam explicar cientificamente. Usavam o instinto, a inspiração. Tal como a origem das coisas, fenômenos da natureza, entre outros, através da referência a alguns fatos reais que as pessoas eram levadas a acreditar nessa história. Como eu acabei de dizer, a dança da chuva acontece no período pré-chuvoso. Então, fato real para explicar alguma coisa, junta um fato, uma realidade, com alguns atos simbólicos para explicar, né, que eles convenceram os deuses a fazerem chover. Uma diferença entre mito e lenda que se destaca diz respeito às personagens. Nos mitos,
eles são geralmente deuses e heróis. Atenção para a palavra herói. Hoje a gente utiliza a palavra herói para aquele que salva alguém, que se dedica ao bem de alguém, né? Mas na origem da palavra herói, era o nome que se dava aos filhos de uma deusa com um homem ou de um deus com uma mulher. Ou seja, eram semi-humanos ou semideuses. Herói é filho de um deus ou deusa com um ser humano. Tá ok? Então, nos mitos, tem a presença de algum deus ou algum herói, né? Enquanto nas lendas há criaturas estranhas e monstruosas. No caso brasileiro, o folclore é quase sempre de origem indígena e inúmeras lendas indígenas. Sobre crença, lenda e mito, reflita bastante no que foi dito até agora. Por favor, dá uma pausa no vídeo e reflita. E para ajudar a compreender, eu vou redizer. Então, dê uma pausa, pense. Aí volte ao vídeo para me ajudá-lo a pensar. Não é para aceitar aquilo que eu digo gratuitamente. Eu não quero que os senhores pensem como eu quero que os senhores pensem. Tá ok? Estou te propondo pontos para serem refletidos. Mito é algo fantasioso, mas digno de respeito, pois vem da Grécia ou de Roma, ou seja, de países de pessoas brancas. Até podemos abrir exceção para as mitologias orientais, mas não são consideradas tão boas quanto as europeias. Não sei se dá para ver, mas eu tô dando umas piscadinhas românticas. Lendas ou folclores são considerados fantasiosos, menos dignos de respeito que os mitos e com mais possibilidade de erros, e com menos possibilidade de serem estudadas e desfrutadas pelo povo, estudadas pelos cientistas, né, pelos literatos, etc., e menos desfrutadas pelo povo, porque são de origens africana ou indígena, e, portanto, inferiores ou más. Discordo. But. Exemplo, as religiões Umbanda e Candomblé. Elas são desvalorizadas, desconsideradas como religiões para muita gente, mas como coisas malévolas, e sequer sabe o que significa Umbanda ou Candomblé, não sabe diferenciar um do outro, né? O máximo é o que ouviu o padre ou o pastor falar, ou que ouviu alguém que foi da igreja e ouviu o padre ou o pastor falou, aí repetiu e a pessoa repete que... Mas nunca pegou um livro da Umbanda ou Candomblé para estudar, nunca foi uma reunião sequer para ver como é, ou se foi, já foi com a intenção de que coisa do mal, sem parar para... Vamos entender? Crença é a ação de crer na verdade ou na possibilidade de uma coisa. É fé religiosa. Para alguns, porém, só a crença dele e ou de sua família é verdadeira. Acima, vimos as definições em um dicionário e de uma catedrática. Mas, na prática, o que nos colocam na cabeça é atenção ao termo por mim utilizado. O que nos colocam na cabeça. Ou seja, não necessariamente verdade, mas opinião no lugar de fatos. Mito é algo fantasioso, mas digno de respeito, pois vem da Grécia, de Roma, ou seja, é coisa de branco, vem da Europa, ou, na pior das hipóteses, de alguns, não todos, de alguns países asiáticos. Lenda, ou pior, folclore, são fantasiosos e menos dignos de respeito que os mitos, pois são coisas de preto ou de índio. Atenção que eu utilizei a palavra preto, porque as pessoas têm o pejorativo
na crença, na lenda ou no folclore. A crença tem um pejorativismo na lenda, no folclore, tá? Pois são coisas de preto ou de índio, muito raramente vão utilizar claramente os substantivos preto e índio, mas no cotidiano, no dia a dia, vão apontando as supostas inferioridades desses povos. Crença é verdade, pois é a fé que o indivíduo pratica. Portanto, está correta e todas as demais religiões estão erradas. Ou são falsas, pois não passam de mitologia. Crença é boa, pois tem origem europeia e é essencialmente cristã. Estou sendo mordaz, não é irônico não, tá? Então, para encerrar essa aula que durou um pouco mais de 15 minutos, talvez 16 minutos, para encerrar, este macróbio que vos fala é Rubem Leite, né? No canal Artista Arteiro, aqui no YouTube. Crença, mito, lenda, né? Crença, na cabeça de alguns, é fé, portanto, é real porque é o que eu acredito. O que o outro acredita é fantasia. Abraços.